Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. O justo viverá por sua fé. Leitura da profecia de Abacuque 1, 2, 3. 2:2-4. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente, reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza, e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 94, 95. Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi, hoje, a voz de Deus. Segunda leitura. Não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo 1:6, 8.13, 14. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi anunciada. Evangelho. Se vós tivesseis fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 17, 5, 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No silêncio da alma que clama por sentido, ecoa a pergunta do profeta: Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Abacuque 1:2. Esta interrogação atravessa os séculos e ressoa nos corações de hoje, em meio às guerras, às injustiças, às crises sociais e espirituais. Abacuque, profeta do século VII a.C., viveu num tempo de decadência moral e política em Judá,
às vésperas da invasão babilônica. Sua voz não é apenas denúncia, mas também súplica e esperança. Ele representa o povo que vê a maldade triunfar e se pergunta onde está Deus. E Deus responde: o justo viverá por sua fé. Abacuque 2:4. Essa frase, que se tornou um dos pilares da teologia paulina, é retomada por São Paulo em Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38, revelando sua centralidade na espiritualidade cristã. Santo Agostinho, ao comentar esse princípio, afirma que a fé é o início da verdadeira vida, pois é pela fé que o homem se une a Deus e começa a viver segundo o Espírito. De Trinitate Lib 13. Fé aqui não é apenas crença intelectual, mas fidelidade, confiança ativa, esperança perseverante. Abacuque escreve para um povo desorientado, que vê a violência crescer e a justiça se esconder. Sua profecia é um convite à perseverança, à confiança no tempo de Deus. A fé aqui não é fuga, mas resistência. Deus manda que a visão seja escrita em tábuas, como outrora a lei foi gravada por Moisés. É uma mensagem para ser lida com clareza, para atravessar gerações. A fé do justo é a força que o sustenta quando tudo parece ruir. O Salmo 94:95, usado na liturgia das horas como invitatório, o cântico que abre a oração diária da igreja, reforça esse chamado à escuta. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Meriba e Massa, mencionados no Salmo, são lugares onde o povo de Israel no deserto duvidou de Deus apesar de ter visto seus milagres. A memória desses episódios é um alerta. Não endureçamos o coração diante da presença divina que ainda hoje nos conduz. Na segunda carta a Timóteo, escrita por Paulo durante sua prisão em Roma, por volta do ano 67 d.C., o apóstolo exorta seu discípulo a não se envergonhar do Evangelho. Paulo escreve a Timóteo, jovem líder da comunidade de Éfeso, num contexto de perseguição e medo. Reaviva o dom de Deus que há em ti. 2 Tim 1,6. Aqui, o termo grego anasoporém significa literalmente soprar as brasas, reacender o fogo. É um chamado à coragem espiritual, à fidelidade ao carisma recebido. O Catecismo da Igreja Católica, SIC 1816, afirma: o discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e viver dela, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. A fé, mais uma vez, é apresentada como dom e como missão. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Paulo fala a Timóteo, mas também a nós, que muitas vezes hesitamos diante do testemunho cristão em um mundo que valoriza o poder, o sucesso e a aparência. No Evangelho segundo Lucas 17:5-10, escrito por volta do ano 80 d.C., provavelmente para comunidades cristãs de origem grega, Jesus responde ao pedido dos apóstolos: aumenta a nossa fé. A resposta é desconcertante. Não é a quantidade de fé que importa, mas sua autenticidade. Uma fé pequena como um grão de mostarda pode mover montanhas, ou, como diz o texto, transplantar uma amoreira para o mar. Jesus nos ensina que a fé verdadeira é humilde, não exige reconhecimento. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer não por obrigação, mas por amor. Como explica São João Crisóstomo, o servo que serve por amor não busca recompensa, pois já está unido ao seu Senhor pela graça. Homilia sobre Lucas. Dom André Vital, SCJ, em sua reflexão litúrgica sobre este trecho, afirma que não é a fé que deve crescer, mas aquele que crê é que deve estar disposto ao compromisso do crescimento, cujo sinal evidente é a sua capacidade para o serviço humilde. Fé, portanto, é dom, mas também é resposta. É semente que precisa ser acolhida, cultivada e frutificada. O Salmo 95, como nos lembra a tradição litúrgica, é um convite à adoração e à confiança. Escrito provavelmente durante o exílio babilônico, quando o povo vivia longe da terra prometida, ele se torna expressão de esperança e saudade. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra,
ajoelhemos ante o Deus que nos criou, é um chamado à humildade, à entrega, à escuta. A segunda parte do Salmo adverte contra o endurecimento do coração, como ocorreu em Meriba. A liturgia usa esse salmo para abrir o dia, como um lembrete. Hoje é o tempo da escuta, da conversão, da fé ativa. Concluindo, irmãos e irmãs, hoje como ontem vivemos tempos de incerteza. A violência, a discórdia, a prepotência ainda estão diante de nós. Mas a palavra nos convida a viver pela fé, não uma fé ingênua, mas uma fé que vê além do caos, que espera com esperança, que age com coragem. Abacuque nos ensina a confiar no tempo de Deus. O salmista nos chama à escuta, Paulo nos exorta à coragem, e Jesus nos revela que a fé é serviço silencioso e eficaz. A fé é caminho de justiça e serviço. Não a fé que exige milagres, mas a que transforma o cotidiano. É a fé que não se envergonha do Evangelho, que escuta a voz de Deus, que serve sem esperar aplausos. É essa fé que sustenta o justo, ontem, hoje e sempre. Oração. Senhor, Deus da escuta e da promessa, Tu que ouves o clamor dos profetas e conheces o coração dos que esperam, ensina-nos a viver pela fé como Abacuque, mesmo quando tudo parece silêncio. Dá-nos coragem para denunciar a injustiça, mas também paciência para esperar o tempo da Tua ação. Que não nos cansemos de escrever Tua visão em tábuas vivas, em gestos de justiça, em palavras de esperança, em atitudes de paz. Ajuda-nos, Senhor, a não endurecer o coração. Que o nosso dia comece com escuta, como o Salmo nos ensina, e que cada passo seja guiado por Tua voz. Livra-nos da indiferença que nos torna cegos às dores do mundo, e da pressa que nos impede de contemplar Tua presença no cotidiano. Faz-nos povo que caminha contigo, mesmo no deserto da dúvida, mesmo quando a esperança parece pequena como um grão de mostarda. Reaviva em nós o dom que recebemos, como Paulo exortou Timóteo, que não sejamos tímidos na fé, mas ousados no amor, sóbrios na ação, firmes no testemunho. Que não nos envergonhemos do Evangelho, mas que o vivamos com humildade e coragem, sabendo que somos servos e que servir é nossa vocação mais alta. Ensina-nos a guardar o precioso depósito da fé, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Senhor, aumenta nossa fé, não para que sejamos grandes, mas para que sejamos fiéis. Que nossa fé nos mova a servir sem esperar aplausos, a amar sem medida, a perdoar sem limites. Que sejamos como a amoreira que se lança ao mar, não por espetáculo, mas por obediência ao Teu chamado. Faz-nos servos que fazem o que devem fazer com alegria, com entrega, com gratidão. Hoje, Senhor, diante da violência, da discórdia, da prepotência, dá-nos a fé que transforma o mundo pelo testemunho silencioso. Que sejamos luz nas trevas, fermento na massa, rocha firme em meio às tempestades. Que nossa fé seja ponte, seja abrigo, seja caminho. E que, como justo, vivamos não por força, não por mérito, mas por Tua graça, por Tua promessa, por Tua fidelidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.